que tá fazendo? Vamos ver se você consegue, Marcela, enquanto eu... Então, pessoal, vamos começar então. Eu enviei mensagem para vocês pelo Aprender, dizendo que eu coloquei o arquivo PowerPoint do caso Cheryl e Charles lá no Aprender, tá? É aquele que eu apresentei semana passada. Tá? Só para vocês revisarem, caso tenham dúvidas, não tenham lembrado de algum ponto do caso, então coloquei. Então nós vamos hoje fazer... amanhã vocês vão entregar a resposta do caso antes do início da aula e preparar para corrigir e, se for o caso, entregar folha de correção. Tá certo? Então eu vou corrigir com vocês, por isso que é importante ter um xerox, né? Lembro que vocês estão em dupla, então é importante que cada aluno tenha o seu, na verdade, uma cópia, né? Então entrega um e deixa o outro para correções. É importante. Ou pode também olhar no caso, se pode olhar no tablet, se for o caso, né? Tá certo? Tirou foto, né? Que é a mão, né? Então, ou escaneou, não sei. Vocês têm uma cópia. Agora, como se ela é eletrônica ou no papel, tanto faz, tá? Então, vamos para a segunda folhinha de atividades, né? Vou distribuí-las. Aqui está. Aqui está. Como é que vocês estão hoje? Estão animados? Com essa chuvinha é bom, gente. Tem que ficar animado. A secura está acabando. Nada, vai piorar em agosto. Então vamos tentar acordar este programa aí. Mas Tentar novamente. nem lembro. Abre e fecha de novo, Marcelo, igual eu fiz. Sempre ela responde. Fecha o programa. Sempre, ela sempre responde todas. Eu acabei de testar ele na minha sala, então ele tá funcionando. Aham. Você falou que a comida vai pra laringe? A comida vai pra laringe. Não, se a comida for pra laringe, a pessoa engasga. Você fala assim, zero. Zero. Mas é menor, só. Essa cara, olha. Por que você tá? Porque eu sou risonha. Tenta. Vai de novo. Porque ela acha sua risadinha fofa. Tenta de novo, Marcelo. Não pegaria, não. Pega pra língua, acabou. Vocês sabem que eu falei que vai parar? Vocês não viram, né? Sai. Talvez tenta de novo sair. Vai, Carol. Assim. Boa. A Milena chegou. Também na minha mão. A Milena chegou, gente, vocês estão vendo ali? Não, Marcela, tem que abrir esse. Olha aí, coloca no nariz. Vê se você coloca alguma coisa para acessar um... Deixa eu ver aqui. Por exemplo, não sei, um negócio assim ou aqui, não sei. Não coloco dentro. Vamos ver. O link deve estar Abriu. Vamos iniciar então, gente? Oi. Não recebeu. Então, Eu sei o dia, eu só sabia na escola. por favor, passem para... Aqui, tem mais algumas aqui. Então, hoje nós vamos dar uma revisada na matéria sobre radicais livres, tá certo? Então, primeira coisa, vamos falar sobre as fontes de produção, né? Fontes de produção. Então, eu vou ler, tá? O pessoal lá de trás tá conseguindo ver aqui o final? Tá dando para ler, pessoal? Lá atrás? Então, olha, na década de 70, os estudiosos descobriram que os radicais livres são formados em organismos aeróbios, através de processos fisiológicos e patológicos.
né? Essa descoberta abriu um vasto campo de estudo acerca das fontes e dos mecanismos de produção, além de estudos sobre os efeitos e principalmente sobre as formas de prevenção contra a ação dos radicais livres. Então foi uma revolução descobrir, né, que esses radicais livres estavam sendo formados, né, intracelularmente, quais seriam seus efeitos, né? Primeiro, como seriam formados, quais os mecanismos e quais seriam seus efeitos. Atualmente são conhecidos vários fatores que podem potencializar a produção de radicais livres, entre eles a toxicidade de herbicidas, antibióticos e poluentes do ar, os raios ultravioleta e raios-x, além do consumo de álcool e cigarro. Então, nessa parte amarela estão indicados os fatores exógenos, né? Que vêm de fora da célula, tá certo? De fora do nosso corpo, podendo então induzir a produção dos radicais livres, né? Os mecanismos mais conhecidos de produção de radicais livres envolvem a enzima xantina desidrogenase oxidase, presente no endotélio de capilares da maioria dos tecidos, a enzima NADPH citocromo P450 redutase, presente principalmente na membrana do retículo endoplasmático de hepatócitos, e cadeias de transporte de elétrons, presentes na membrana plasmática de células fagocitárias e na membrana mitocondrial. Acredita-se que este último mecanismo seja o responsável pela produção da maior parte dos radicais livres no organismo. Então, essa parte em azul, ela cita as fontes endógenas de geração de radicais livres. Então, a pergunta número 1 está aí: quais são as fontes endógenas de produção de radicais livres? Então, observando o texto, vocês podem responder. Vejam que esse programa, né, essa apresentação, ela é um pouco antiga. Mais e mais estudos mostraram outros locais de produção de radicais livres, mas a ideia principal aqui é o seguinte, que a cadeia de transporte de elétrons mitocondrial é uma fonte principal. Isso ainda continua valendo, tá certo? Porém, existem outras reações que acontecem nas células que podem gerar radicais livres, tá? Então, se nós observarmos esse texto, as fontes endógenas quais são? Esta enzima, xantina desidrogenase, xantina oxidase. Nós vamos ver essa enzima, xantina desidrogenase oxidase, quando nós falarmos sobre catabolismo de bases nitrogenadas, né? De nucleotídeos de purina. Tá? Nós temos aqui a enzima, então a resposta 1, xantina desidrogenase oxidase, né? Aqui nós temos uma outra enzima, NADPH citocromo P450 redutase, e finalmente a CTE, né? A cadeia de transporte de elétrons, né? A mensagem principal, então, é que existem fontes exógenas e fontes endógenas, né? Sendo que, dentre as fontes endógenas, a cadeia de transporte de elétrons é o principal local, né, onde esses radicais livres são formados. Tudo bem? Posso ir? Ok, vamos para o próximo. Oh, não? Então, não precisa colocar o local das enzimas, só coloquem xantina desidrogenase oxidase, NADPH citocromo P450 redutase e a CTE. Né? Essa é a resposta dessa questão. CTE, cadeia de transporte de elétrons, tá? Posso ir? Posso? Então vamos para o próximo, né? Vamos ver aqui o próximo.
Esse computador vai devagarzinho. Então, vamos ver. A degradação de carboidratos, lipídios e proteínas que ingerimos processa-se através de oxidação, sendo seus elétrons recebidos por coenzimas. Então é isso que a gente tem aprendido, não é isso? Vocês viram que o metabolismo, o catabolismo da glicose e os elétrons sendo transferidos para essas coenzimas que são o NAD+, o FAD e o NADP+, né? A etapa final do processo é feita na mitocôndria, né, pela cadeia de transporte de elétrons, que transfere os elétrons das coenzimas para o oxigênio. Então veja aqui, né, o oxigênio aparecendo, esse processo chamado de respiração celular. Então agora nós entendemos onde é que vai parar o oxigênio que a gente respira, né? Que é captado nos pulmões, não é isso, gente? Liga-se a hemoglobina e vai ser distribuído por nossas células, né? A etapa final, então, do processo é feita na mitocôndria, que transfere os elétrons das coenzimas para o oxigênio com concomitante síntese de ATP. Esse é o processo que a gente está vendo, né, a partir de ADP e PI. Nesta reação, cerca de 95% do oxigênio que consumimos são convertidos à água. Então veja que nesse texto ele está falando que 95% do oxigênio está sendo consumido aí, né? Existe uma variação nesse percentual de quanto de oxigênio, né, poderia gerar os radicais livres na cadeia de transporte de elétrons. Existem estudos que mostram 3%, alguns estudos mostram bem menos, né, 0,1%. Mas independente de quanto por cento, né, de oxigênio é usado para sintetizar radicais livres, a mensagem é que parte do oxigênio que nós consumimos gera radicais livres. Tá certo, gente? Né? E aqui, então, nós temos a ideia, né? A ideia de todo esse metabolismo. Nós temos os componentes reduzidos no alimento, né? Os carboidratos, lipídios e proteínas. Então, eles estão em sua forma reduzida pelo processo de oxidação, né? Mediada pelas coenzimas. Você tem, então, os elétrons sendo direcionados para a cadeia de transporte de elétrons. E aqui vai ocorrer, então, o processo de síntese de ATP usando a energia da força protomotriz, né? Que foi gerada pelo movimento de prótons, que é dependente da transferência de elétrons na cadeia. Tá certo? E, então, esse ATP vai ser usado, né, para processos que necessitam de ATP, e aqui está ilustrado o processo de contração muscular. Tá certo? Tá. Compostos reduzidos no alimento quer dizer o seguinte: quando você considera a molécula de glicose, né, ela tem as suas ligações, os seus elétrons fazendo parte das ligações covalentes que estão na molécula, tá certo? Então, ali existem elétrons que podem ser retirados, né? Eles vão ser retirados daquela estrutura, né, e transferidos para as coenzimas. Compostos reduzidos quer dizer que eles têm elétrons, eles não têm falta de elétrons, entenderam? Assim, né? Eles não estão faltando elétrons. Então eles têm, porque você tem uma situação onde, por exemplo, o nível de oxidação do carbono, né, se você considerar a glicose com o CO2, o carbono no CO2 está altamente oxidado. Tá certo, né? O nível de oxidação do carbono. Então, elétrons têm que ser compartilhados, entenderam? Né? Agora, no caso no açúcar, não, você já tem mais elétrons presentes. Então, não é necessário que haja tanto compartilhamento de elétrons assim. Tá certo? Né?
Então, essa é a base da questão de remoção, né? Reduzido, um composto que está mais reduzido, quer dizer que ele tem elétrons em relação à sua estrutura natural. E quando ele perde elétrons, então ele vai passar para uma forma mais oxidada. Né? Se vocês observarem Oi. Sobra de elétrons? Sobra em que sentido? Sobra em sentido de ter mais do que ele precisa. Não há sobra de elétrons. Na verdade, o que você tem é a ligação covalente perfeita simples. Tá certo? Ligação covalente simples. Então, nessa ligação covalente simples, você tem elétrons para fazer uma ligação simples. Covalente simples. Na medida em que falta elétrons, vai ter que haver maior compartilhamento de elétrons. Entendeu? Né? Então, você tem que compartilhar mais. Então, já vai para aparecer estruturas como ligação dupla, por exemplo. Né? Tá? Então, esses compostos reduzidos, que eles têm os elétrons, não quer dizer que elétrons estão sobrando. Quer dizer que existem elétrons suficientes para manter aquela estrutura só com ligações simples, né? Tá certo? E aí, o que acontece? Então, esses elétrons, eles vão ser removidos, né? Eu já expliquei que os elétrons, quando eles são removidos, se eles são removidos de qualquer coisa, eles têm que ser transferidos para outra molécula. Eles não existem livre em solução e geralmente eles estão associados com o processo de desidrogenação, né? Tá certo? Então, o hidrogênio também participando do processo. Então, o que acontece? Você tem que pensar assim, o carbono na molécula de glicose tem mais elétrons para participar das reações do que o CO2, entendeu? Então, o CO2 está com nível de oxidação, né? Está bastante, o carbono num maior nível de oxidação em relação àquele carbono que está na glicose, entendeu? Tá certo? Então, esses elétrons vão ser transferidos para a cadeia e, como nós vimos, o transporte de elétrons é que vai formar o gradiente de prótons, né? Que é um gradiente eletroquímico, né? Ele tem então um componente elétrico que se refere à carga e é químico porque tem a variação de pH, né? Então, nós já respondemos aí, descreva as mensagens, corrijam por favor, descreva a mensagem nas 3 figuras apresentadas. Então, qual é a mensagem? Aqui, nós temos os compostos reduzidos, são os nutrientes, carboidratos, lipídios e proteínas. Esta é a mensagem. Esses compostos, na etapa 2, esses compostos são oxidados. Então, você tem a remoção de elétrons. Esses compostos são oxidados, né? Então, a energia desses elétrons que estão sendo retirados vai se transformar aqui numa energia suficiente, energia livre, né, de Gibbs, é o que vocês aprenderam, suficiente para promover a síntese de ATP, o qual será utilizado em processos que necessitam de ATP, como exemplificado a contração muscular. Ok, gente? Entenderam as 3 mensagens? Tá certo? Então, alimentos reduzidos são oxidados, a energia vai então ser transferida, formando, né, esse gradiente de prótons, essa força protomotriz que proporciona a síntese de ATP. E o ATP usado em diferentes processos, como a contração muscular. Então, é a figura 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Então, aqui está exemplificado o racional, né, desse processo de oxidação completa desses nutrientes, tá? Então, eu estou mostrando aqui a nível de energia, formação de ATP, mas a gente deve lembrar também que esses compostos têm carbono, né?
Então, os intermediários podem ser usados para sintetizar outras coisas. Isso não está mostrado na figura, né? Mas é uma informação importante também. Posso mover? Posso? Dúvidas aqui, gente? Então, esse slide, ele explica o racional, né? Como que a gente usa os alimentos para gerar energia. Mas a gente usa os alimentos também para gerar outras coisas. Por exemplo, quando a gente está crescendo, né? Quando os seres humanos estão crescendo, eles usam as proteínas, os aminoácidos das proteínas, para construir outras proteínas. Não é isso? Então, não é só ATP. Lembra do carbono, lembra do nitrogênio, dos aminoácidos, o que a gente precisa para construir estruturas celulares. Essa necessidade está vindo também, né, está sendo suprida também pelos alimentos, né? Mas a gente está falando no momento só da energética, né, da formação de ATP. Então, vamos dar uma olhada. Os componentes da cadeia de transporte de elétrons estão organizados na membrana interna da mitocôndria. São agrupados em 4 complexos proteicos e 2 componentes isolados que conectam os complexos. Então, vejam que aqui nós vemos novamente a figura da cadeia de transporte de elétrons. É importante que vocês sejam expostos várias vezes a essa figura, né? Para que seja uma coisa que lhes seja familiar, se torne familiar, né? A disposição dos complexos e como que eles funcionam, né? Então, vamos ver aqui. Aqui está falando que a coenzima Q conecta os complexos 1 e 2 e... Não, 1 e 2 ao 3, né? É o que a gente aprendeu. E o citocromo C conecta o complexo 3 com o complexo 4, né? Então, vamos ver uma animação aqui, né? Da formação, do funcionamento dessa cadeia. Vejam como é o fluxo de elétrons, a gente já viu isso, né, anteriormente, só repetindo. Nós temos também, vocês também já têm uma ideia dessa ubiquinona, o citocromo C é uma pequena proteína, e aqui dentro, né, são complexos, esse aqui é o complexo succinado desidrogenase, então você tem várias coisas ali dentro, né, vários componentes, nós temos proteínas, nós temos cobre, em alguns deles nós temos cobre, nós temos ferro, né? Então, o complexo, ele é um complexo, tem várias coisas ali dentro, né? Então, aí está, né? As fontes de produção, tá? Então, vamos ver agora como se formam, né, o que são e como se formam os radicais livres. Vamos ver isso aqui. Então, vamos ver esta apresentação. O radical livre é toda espécie química com um elétron desemparelhado, né? Vejam aqui do lado esquerdo, a configuração do orbital mais externo de uma espécie não radicalar. Então, se eu tenho uma espécie não radicalar, o orbital está completo, né? 2 elétrons aqui, vejam que esses elétrons, eles têm spins antiparalelos, né? Então, essa setinha para cima, para baixo, está mostrando isso. E você tem aqui a configuração do orbital mais externo de uma espécie radicalar, que ela possui, então, esse elétron desemparelhado. Então, toda vez que vocês pensarem no radical livre, qual que é a imagem que tem que vir? Essa daqui, né? O elétron está solitário nesse orbital mais externo. Então, por apresentarem o elétron desemparelhado no orbital externo, as espécies radicalares têm a tendência de completar o orbital, porque tem que ter 2 elétrons, não é isso, gente? Completar o orbital à custa de elétron retirado de outras moléculas. Então, veja que esse radical livre ele está procurando a estabilidade. Então, como que ele vai procurar obter essa estabilidade? Pegando um elétron de outra molécula.
né? Então, esta propriedade é responsável por sua alta reatividade. O fato do radical livre ter o elétron desemparelhado lhe confere uma característica de instabilidade e de alta reatividade. E aqui imagine que perto desse radical livre você tem uma molécula reduzida, né? Então veja que aqui você tem, os elétrons estão preenchendo o orbital, não está com falta de elétrons aqui. Não está com sobra e nem com falta, está preenchido, né? Então o orbital mais externo está estável. Olha, observem, por favor, não anotem agora, vejamos, vou reagir. Olha o que aconteceu. Viram? Vou voltar. Então o radical livre fez o quê? Ele oxidou a molécula, né? Ele pegou, ó, chup, pegou o elétron para ele, tá certo? Né? Então, vamos ver aí a pergunta dessa parte, que é o seguinte: o que é um radical livre? Então, o radical livre é toda espécie química com elétron desemparelhado. E eu expliquei para vocês que na química a gente indica esse elétron desemparelhado como? Com um pontinho, né? Um pontinho ali, tá certo? E vamos então, número 4. Como os radicais livres completam seu orbital? Né? Então, eles vão completar o orbital à custa de elétron retirado de outras moléculas. Então, eles completam o orbital retirando elétron, né? Desculpe, à custa de elétron retirado de outras moléculas. Então, pega o elétron. Veja que eu estou falando elétron, né? Um elétron preencheu ali, porque você então preencheu o orbital aqui, 2 elétrons. Tá certo? Então, como os radicais livres completam seu orbital, a explicação está aí. Vocês podem escrever com suas próprias palavras, o seu próprio entendimento, né? Então, sempre que vocês verem assim a apresentação, tentem escrever com suas próprias palavras, né? Vamos para o próximo. Bom, devido à sua configuração eletrônica, a molécula de oxigênio é muito eletronegativa. Os elétrons são recebidos um de cada vez. E o processo de formação de água inclui a produção de espécies intermediárias. Então vejam que isso aqui está mostrando os orbitais mais externos do oxigênio. E o que está acontecendo aqui? Eu tenho 2 elétrons desemparelhados, não é, gente? E eles têm o mesmo spin, a mesma direção. Para reagir, né, imediatamente, teria que ter uma espécie, por exemplo, eu estou falando reagir de uma vez só, né, teria que ter uma espécie com 2 elétrons, spins na mesma orientação, não dá, tá certo? Então, por isso que a reatividade é diminuída, né, do oxigênio. Então, vamos ver aqui a animação, né? É meio rápido, mas a gente vai fazer, ó, 1, 2, 3, 4. Água. Viram? Né? Então, é rápido, por isso que vocês não viram. Vou fazer de novo? Primeiro, vamos só observar aqui, tá? Depois ali. Então, vamos lá. Eu vou falando oxigênio, elétron superóxido, peróxido de hidrogênio, radical hidroxil, água. Tá certo? Então, você vai ter que ir recebendo os elétrons para preencher. Né? Então, o que está falando aqui é que esses elétrons são recebidos um de cada vez. Acontece que no complexo da citocromo-oxidase, o processo vai até o fim. Ele vai recebendo os elétrons até formar o quê? Água. Tá certo? Só que, no caso do oxigênio estar por perto, ocorre vazamento de elétrons. Vocês lembram que eu falei sobre isso? Então, quando o oxigênio recebe um elétron só, né? Então, ele recebeu um elétron, virou radical o quê? Radical livre, radical superóxido. E nós vimos que esse vazamento de um elétron recebeu um elétron.
tá certo? Esse vazamento de elétrons, ele ocorre a nível do complexo 1 e do complexo 3, né? Então, nós temos que esse processo do oxigênio formando água, ele é perfeito e ocorre na citocromo oxidase, tá certo? Mas eu estou falando que em outro local da cadeia pode haver uma passagem de apenas um elétron para o oxigênio, formando o radical superóxido, tá certo? Então eu vou mostrar o próximo que ele já detalha mais isso aí. Vamos aqui, ó. De onde originam-se? Vamos ver se vocês sabem essa, ó. Oi. Você disse que esse vazamento de um elétron geralmente ocorre a nível do complexo 1 e do 3. É. Mas, sim, o oxigênio não fica geralmente mais perto do 4 para receber os elétrons de lá? O oxigênio está em todo o ambiente. Ah, tá, beleza. Exato. Ele está em todo. Perto do 4 porque o 4 que vai puxar esse elétron para formar a água. Exato. Mas aí ele está em todo o Está em todo o ambiente, tá? Vai de O para superóxido. Agora eu vou mostrar, direitinho, tá? Mas vamos ver, então o que eu quero mostrar é esse processo, eu vou fazer de novo. Ele é o processo de redução completa até a água, né? Vai chegar na água. Observem, por favor, focaliza só nos orbitais, né? Então, 1, 2, ok? Tá certo? Então, de onde originam-se os radicais livres? Onde eles são formados? A partir do escape de espécies intermediárias formadas no complexo 4, da captura de elétrons que escapam da cadeia transportadora de elétrons por moléculas de oxigênio próximas, ou do ganho inadequado de elétrons pelas espécies intermediárias que se tornam instáveis. É a letra B, né? Da captura de elétrons. Era para escolher, desculpa, devia ter dado a chance para vocês. Então, de onde eles vêm? A questão é onde eles são formados, como eles são formados. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte: a citocromo-oxidase, ela vai reduzir o oxigênio à água. Não é um processo onde há um vazamento, tá certo? A catálise vai proporcionar a síntese de água, mas existem outros locais na cadeia onde vai haver a redução monoeletrônica do oxigênio. Ele vai receber apenas um elétron, né? Então, por isso que a pergunta é de onde originam-se os radicais livres? Da captura de elétrons que escapam da cadeia transportadora de elétrons por moléculas de oxigênio próximas, né? E eu expliquei, eu não falei ainda, mas existem novas evidências que o complexo 2 também possa, né, estar gerando gerando radicais livres, tá? Esse só todos, né? Não só o... Tá, inicia-se com o superóxido. Então, quando eu falo redução monoeletrônica do oxigênio, o que é formado? Radical superóxido. Ele é o primeiro a ser formado, entendeu? Né? Porque se vocês verem aqui, eu vou fazer a simulação. Primeiro aparece o superóxido, ganha elétron, aparece o peróxido de hidrogênio, tá certo? E depois o radical hidroxila. Então, tem a pergunta aí? Não, espera, não tem pergunta ainda, tá, gente? Não respondo. Próximo, aí só isso, né? Então, como agem e o que causam? Ué, gente, tá? Não, peraí. Tem mais coisa aqui. Professora, é só no complexo 4 que se forma água? Exatamente, no complexo 4. Você passa essa animação só na prova? Passo. Ele perde um elétron. Interior. Escolha uma alternativa. Ué, gente, eu não estou conseguindo passar para frente.
Ah, tem que responder, professor. Aqui. A professora com esse programa. Tá, então agora nós vamos ver com calma, tá certo, gente? Então vamos lá, ó. Então, se em algum passo da cadeia de transporte de elétrons ocorrer o vazamento de elétrons, estes podem ser capturados por moléculas de oxigênio circulantes. Os pesquisadores chamam isso de vazamento, né? Ocorre um vazamento. Quando o oxigênio recebe um elétron a mais, transforma-se no ânion superóxido, que é um poderoso radical livre. Quando o ânion superóxido é reduzido por mais um elétron, ocorre a formação de peróxido de hidrogênio, né? Então vamos ver aqui. Vou fazer, né? Ó, animação. Eu acho que ela vai direto. Né? Então, olha só. O oxigênio recebeu o quê? Elétron, virou radical superóxido. Esse aqui é o primeiro que é formado, radical superóxido. Então a pergunta aí é o seguinte: como o radical superóxido é produzido? Isso, quando o oxigênio recebe um elétron. Elétron mais oxigênio, radical superóxido. Né? Oi. Naquela animação ainda da anterior que você passou, eu prestar atenção lá na órbita que você falou que fica com o espinho, o oxigênio tem os dois espinhos na mesma direção. Só que estava na animação que enchia tudo de vez, aí depois saía um e entrava de novo. Fiquei bem depois, aquele eu não vou entrar muito em detalhes, não. Vou entrar mais nesse que ele explica melhor isso. Tá certo? A formação dos radicais livres. Tá? Então, você tem elétron, porque também ali, até em termos dos elétrons, você tem O2. Pensa bem, assim, oxigênio. O oxigênio molecular tem quantos átomos de oxigênio? 2, né? Mas acontece que a água tem quantos átomos? H2O. Não é isso? Então, na verdade, a estequiometria é assim: meio de O2 dá uma água. Ou O2 dá... Quantas águas que tem que dar? 2, não é isso? Então, se você for ver, né, os elétrons, o que está mostrando é esse tipo de coisa, tá certo? Mas isso aí não é o que eu gostaria que vocês focassem agora, é essa compreensão de como que está formando os radicais, tá certo? Então, você tem elétron mais oxigênio dá o quê? Radical superóxido. Então, como que ele é? Por que chama de ânion? Porque ele tem carga negativa, tá certo? Cátion, carga positiva, ânion negativa, né? Então, o radical superóxido, ele ganha mais um elétron e 2H+, e se transforma em quê? Peróxido de hidrogênio. Então, água oxigenada ou peróxido de hidrogênio. Então, vejamos a pergunta aqui. Como o radical A5, como o radical superóxido é produzido? Como, gente? Elétron mais oxigênio dá o radical superóxido. Vejam aqui, né? Vocês lembram como que é o orbital mais externo do oxigênio? 2, assim, não é isso? Mesmo spin? O que acontece? Se eu receber um elétron, eu como que eu falaria em termos mais exatos? Eliminei o processo de restrição eletrônica que existe. Porque eu não falei que 2 elétrons no mesmo spin, né, para reagir direto, poderia ser uma espécie com 2, difícil encontrar. Mas quando entrou um elétron, né, eu então ultrapassei essa limitação. Agora está pronto para reagir e pegar outro, não é isso, gente? Eu preenchi um orbital, agora eu estou com um elétron desemparelhado, vou pegar outro elétron, tá? Então existe uma restrição eletrônica, quer dizer, uma restrição de como que o oxigênio pode reagir, tá? Então, exato, 2 elétrons direto ali, puf, entendeu?
De spins de mesmo... mesma rotação, entendeu? Assim, então não dá, né? Por isso que a gente não tem, porque senão o oxigênio seria super reativo. Ele tem uma restrição, né? Bom, como o peróxido de hidrogênio é produzido? O peróxido de hidrogênio, como que ele é produzido? Superóxido mais elétron mais 2H+, dando H2O2. Né? Isso aqui, tá vendo? O destino disso aqui, né? Na verdade, você está vendo em maiores detalhes o processo que vai levar saúde. Nós estamos vendo em maiores detalhes o processo que levaria à produção de água. Só que aqui não tem o controle. Isso não está acontecendo dentro da citocromo oxidase. Entenderam isso, gente? Porque se acontecesse, ia sendo reduzido até produzir o quê? Água. Né? Tá certo? Mas aqui não. Então, você vê, então a pergunta é: como o peróxido de hidrogênio é produzido? Radical superóxido mais elétron. Isso. Dando peróxido de hidrogênio. Tá certo? Né? Então, a pergunta seguinte, no mesmo número, é assim: o peróxido de hidrogênio é um radical livre? Não, né? Mas ele é uma espécie reativa de oxigênio? Sim. Ótimo, vocês já estão craques, né? Como? Como assim, espécie reativa de oxigênio? Espécie reativa de oxigênio, né? Ele está sendo... É uma molécula reativa que é formada. É engraçado, né? Como assim? Então tá, vamos pensar, né? A sua pergunta me surpreendeu. Mas o próprio nome, né? Vamos ver. Espécie é uma molécula reativa. Não, é reativa. Sua pergunta é interessante, ó. Sabe por quê? A base... Não, nada disso. Existe até uma certa confusão, sabe? Por quê? A espécie reativa de oxigênio quer dizer que elas são formadas a partir do oxigênio. Não que elas vão reagir com o oxigênio. Exatamente. Correta a sua resposta. Tá vendo como que a sua pergunta é inteligente também? Então, na verdade, espécie reativa de oxigênio, ela é formada a partir de oxigênio. Agora, e se eu disser para vocês assim, espécie reativa de nitrogênio? É formada a partir de nitrogênio. Viu? Né? Então, vocês me chamou a atenção para um conceito. Espécie reativa de nitrogênio, ela é reativa e ela é formada a partir de nitrogênio. Detalhe, a espécie reativa de nitrogênio tem oxigênio, tá certo, gente? Mas se tem nitrogênio, a gente fala espécie reativa de nitrogênio. Tá bom? Eu não entendi, só por que não pode produzir água se não tiver no... Oxidase? Tá, porque o complexo citocromo oxidase, a catálise, vai até água. Mas aqui está ocorrendo, né, fora do complexo. Então, esse peróxido de hidrogênio aqui, por exemplo, pode escapar, entendeu? E reagir com outra coisa. Esse aqui pode escapar e ir para outra coisa. Entenderam? Entendeu isso? O complexo ele não vai escapar. Não, ele não vai escapar. Ele vai ficar ali até formar o quê? Água, porque está acontecendo dentro do complexo. Né? Sua pergunta também é bem legal. Né? Está dentro do complexo, mas aqui vai escapar, ele pode escapar. Esse aqui pode escapar, esse aqui pode escapar, ele não está dentro do complexo, tá certo? Né? Então, vamos para a próxima. Descreva a reação de produção do radical hidroxila. Vamos para a próxima. Vamos direto. Próximo. A captação de um elétron adicional rompe a molécula de peróxido de hidrogênio, produzindo o ânion hidroxila, que é pouco reativo, é o amarelinho, e o radical hidroxila, vermelhinho, está até piscando, flashing, né? Então, olha só, uma informação muitíssimo importante. O radical hidroxil constitui uma das espécies mais reativas que se conhece.
né? Por isso, né, que até os autores fizeram vermelho, perigo, perigo, né? Se for até a primeira vez que eu faço isso, Urban, será que foi? Agora eu até fiquei sem graça aqui, mas perigo, eu nunca fiz assim, né? Perigo, perigo. Aqui. Radical hidroxil é altamente reativo, né? Ele difunde. Ele logo que encontra uma biomolécula vai oxidar, né? Se for um carboidrato, se for uma proteína, se for um lipídio, vai roubar o elétron ali, tá? Então é até bom que vocês vão lembrar. Qual é o radical hidroxilo? É aquele que a professora falou, perigo, perigo. Então nós temos que evitar a formação do radical hidroxila, né? Nos sistemas biológicos, tá? Vejam que aqui o peróxido de hidrogênio tem que ter um elétron. Mas ele não está na cadeia de transporte, ele não está no complexo citocromo-oxidase. Então a pergunta é, de onde provém os elétrons que podem ser adicionados ao peróxido de hidrogênio, promovendo a formação do radical hidroxila? Né? Aí vamos ver, é uma relembrança, uma releitura do slide de conexão 2. O slide de conexão 2 mostra de onde vem o elétron, né, para que haja a ruptura da molécula de peróxido de hidrogênio com produção de radical hidroxila. Alguém lembra? Radical hidroxila é o perigo? É o perigo, exatamente. Esse aqui. Às vezes eu falo do inglês, né? Desculpe, eu posso falar hidroxila ou hidroxil, tá? Hábito, tá? Então, se eu falar hidroxil, hidroxila, né? Como? Pode falar. Não. Porque, veja, se for da glutationa, se for de uma enzima, é ruim, né? É uma enzima antioxidante, a glutationa peroxidase, né? Então, vamos ver as opções, né? Nós temos 33,33% de chance. Só relembrando, vamos tentar responder A, B ou C, né? Então, vamos lá. Do escape de elétrons da cadeia de transporte de elétrons, de outras espécies tais como íons circulantes, do oxigênio presente no meio. Né? Então, será que o oxigênio, será que escapa mais elétrons da cadeia, de novo, e vai reagir com peróxido? Será que são íons? Ou será que o oxigênio vai doar o elétron? Né? Então, a resposta é letra B. A letra B. Né? Então, vamos ver essa letra B. E aí, nós temos aqui o peróxido de hidrogênio pode capturar os elétrons que escapam da cadeia de transporte de elétrons. Né? Mas as principais fontes de elétrons para a formação de radicais hidroxila são íons ferro 2+, e cobre mais. Então, o principal mecanismo é o quê? Reação com ferro 2+, e cobre mais. Né? Esse é o mecanismo mais significativo. Vamos ver aqui. Olha lá. O ferro, estão vendo? E o cobre. Ok? Né? Então, tanto o ferro, vamos relembrar lá daquele exercício que a gente fez com o NAD. O ferro está mudando de ferro 2+ para ferro 3+. Ele perdeu elétrons. Aqui ele está no estado reduzido, aqui ele está no estado oxidado. Muito bem. Né? Consequentemente, o que aconteceu é que esse elétron aqui, né, então ele foi transferido e houve a quebra da molécula. Pois não. A pergunta que você fez anteriormente a resposta estava falsa, porque o 2 não faz parte da cadeia. Não é o principal mecanismo, sim? Então, a gente marcou a B, porque embora fale ali que pode haver escape, né, pro peróxido de hidrogênio, não é o mecanismo, tá?
Então, ó, descreva a reação número 7. Descreva a reação de produção do radical hidroxila envolvendo ferro 2 e cobre mais. Então, o cobre aqui, ó, cobre mais, cobre 2. Aqui está reduzido, aqui está oxidado. E na aula eu chamei a atenção, essa reação aqui, ela se chama reação de Fenton. Não sei se vocês lembram disso. Então, pela reação de Fenton, você tem o ferro, na verdade, ele é um catalista aí dessa formação de radical hidroxil. Tá? Então, podem colocar as duas reações aí na resposta número 7. Vejam que tem duas linhas, né? Tem duas linhas. Oi. Hã? É, porque eu pedi tanto o ferro quanto o cobre. A de Fenton é essa. É. De ferro, que ele descreveu. Depois eles verificaram que cobre também poderia fazer, né? Mas a clássica de Fenton é com ferro, tá? Eu poderia usar o cobre. Né? Professor, esse embaixo significa que ele tem o elétron ou que ele pode ter? Não, aqui tá o elétron, esse elétron aqui, ó. Tá certo? Do ferro. Do ferro 2 mais ou do cobre mais. Posso sair, gente, desse aqui? Como é que nós estamos indo? Então, essa área da produção dos radicais livres, né, ela é muito extensa, porque se a gente for verificar, muitas doenças, né, humanas são estudadas e quando se vê tem alguma relação com as espécies reativas, a formação de espécies reativas de oxigênio. Né? Posso fechar, gente? Vamos. Então, como agem e o que causam, né? Então, vamos lá. A maioria dos radicais livres é constituída por estruturas extremamente reativas e instáveis. Essa é a ideia, né? Então, elas procuram estabilidade. Para tornarem-se estáveis, elas capturam elétrons de outra molécula, transformando-a em um outro radical. É o início de uma reação em cadeia que pode ser lesiva para várias estruturas celulares. O radical hidroxila, quem é esse aí? Perigo! O radical hidroxila e outros radicais, tais como o radical peroxil e o radical alcox, atacam os componentes lipídicos das membranas, provocando a formação de lipoperóxidos. As propriedades da membrana, especialmente a permeabilidade, a capacidade de transporte, ficam alteradas. A alteração do lisossomo leva à liberação de enzimas que podem destruir a célula. Então, eu falei o seguinte, que o radical hidroxil ele é muito reativo e ele vai reagir com as biomoléculas, seja carboidrato, seja DNA, seja proteína, entendeu? Agora aqui está mostrando um efeito nos lipídios de membrana, né? A peroxidação, então eles estão atacando lipídios de membrana. Em geral, o ataque, o início dessa peroxidação promove uma reação em cadeia. Porque o radical livre reagiu e formou outro radical, cuja base é lipídica, que vai atacar outro, que vai atacar outro, que vai atacar outro. Então, existe uma reação em cadeia que pode ser propagada. A coisa pode ficar pior do que iniciou, né? Tá certo? Então, vamos ver, ó. Em vermelho e laranja estão demonstrados os radicais livres. E aqui em verdinho e azul, as enzimas lisossomais. Então, vou fazer a animação, vamos ver. Puf. Então, se eu estou fazendo isso na puf, né? Então, vejam
vejam o perigo de comprometer, né, do comprometimento da integridade da membrana, né? Então, o lisossomo, que está cheio de enzimas digestivas, não é uma organela que tem proteases, não é isso? O lisossomo, né, ele está envolvido com digestão. Ele também, se ele romper, o que vai acontecer? Vai digerir isso, vai começar a digerir componentes da célula. E aqui você tem ruptura, né? Ruptura da membrana, né? Então isso pode levar à morte da célula, tá certo? Então aqui um efeito que iniciou nas membranas da célula, pode ser no núcleo, pode ser nas organelas, pode ser na membrana plasmática, tá? Então tem pergunta aí? Como os radicais livres atuam nas células? Então, eu estou falando do radical hidroxil, e aí tem várias coisas, né? Então, eles podem provocar, né, a peroxidação das membranas da célula, tanto das membranas, qualquer membrana nuclear, das organelas, podem atacar o DNA, podem causar dano nas cadeias laterais dos aminoácidos, tá certo? Então, o que está demonstrado aí é o efeito principalmente nos lipídios, né? Mas eu estou falando que, na verdade, radical hidroxil reage com DNA, com proteínas, com carboidratos, com lipídios, tá certo? Vocês estão montando as respostas aí, né, com suas próprias palavras. Beleza, gente? Tudo bem? Vamos para o próximo, então, né? Então, vamos ver, ó. Os radicais livres não escolhem o tipo de molécula que irão atacar, né? Podem reagir com o DNA, causando mutações que provocam o desenvolvimento de câncer, né? Por que se diz que pessoas mais idosas têm maior probabilidade de desenvolver câncer? Vocês lembram, né, que... eu acho que vocês não podem lembrar, não sei se eu já falei essa frase que eu gosto, né? Que é assim: o dano no DNA é a mãe de todos os danos, né? Se você danificar o DNA, vai danificar o produto gênico, a proteína, vai promover uma mudança de função dentro da célula. Pode ser ganho de função, pode ser perda de função, pode ser uma função nada a ver. Tá certo? Então, por que se diz que as pessoas mais idosas têm maior probabilidade de desenvolver câncer? Letra A. Porque a produção de radicais livres tende a aumentar com a idade. Letra B. Porque elas apresentam acúmulo de lesões no DNA provocadas pelos radicais livres. Ou letra C. Porque as enzimas antioxidantes de pessoas idosas são menos eficientes. Porque a produção de radicais livres tende a aumentar com a idade? Vou fazer um comentário, né? Olha, a produção de radicais livres não é uma característica da cadeia de transporte de elétrons? Não é? Então, se eu falar que a produção de radicais livres tem que aumentar com a idade, as propriedades da cadeia ou as concentrações de oxigênio têm que alterar com a idade, não é isso, gente? Teria menor chance, né, de acontecer isso. Você teria que pensar assim: poxa, mas a cadeia de repente estava gerando mais, né? Ela mudou, ela não é ela mesma, né? Então, existe, né, uma menor chance de que isso aconteça, porque você tem uma característica da cadeia. Na verdade, é interessante isso, porque nos leva a pensar assim: a cadeia de transporte de elétrons dos organismos, elas têm determinada capacidade, né, de vazar, de produzir esses radicais. E essa capacidade inerente à cadeia, mudar durante o envelhecimento seria mais difícil. Porém, eu posso comparar a cadeia de transporte de elétrons de um organismo com de outro, né? Pode ser que algum organismo X, comparado com outro organismo, né, com outro organismo Y, ele gere menos, né, radicais livres, e o outro gere mais. Isso poderia ser uma explicação, tá?
Mas não é uma informação que vocês têm dados para decidir, não é isso, gente? Vocês não têm os dados, vocês não viram os dados para decidir. Então, o que eu posso dizer, né? Que a letra A, a produção de radicais livres tende a aumentar com a idade, seria algum fator que alteraria o funcionamento da cadeia, né? Pode ser que no futuro eles encontrem que isso acontece também, mas atualmente não há evidências, ok? Então a resposta. Qual que é a resposta? Porque elas acumulam lesões, acúmulo de lesões no DNA provocados pelos radicais livres, né? Tem algumas substâncias que eu posso ter ingerido e que vão aumentar possam aumentar a atividade da cadeia transportadora de elétrons, aumentar muito. A atividade, quando você fala atividade, é o quê? A cadeia de transporte de elétrons, ela transita, né? Faz o trânsito de elétrons, permite o trânsito de elétrons e bombeamento de prótons. Então, qual seria a atividade, assim? Qual o pensamento, assim, que ela... Vocês viram um composto que aumenta a atividade da cadeia. No caso... O dinitrofenol faz isso, porque ele desacopla e ela acelera. Você sabe o que tem um pouco de efeito? Porque tipo assim, ela no estado normal, ela vai produzir normalmente os radicais livres. Uhum. Mas se aumentar a atividade dela, ela vai produzir mais. Aí eu confundi, por isso que eu falei que produz mais radical livre. Ah, entendi. Igual eu falei, poderia mudar uma condição externa, que não é do envelhecimento, por exemplo, a concentração de oxigênio. Sim. Isso poderia alterar a geração. Então a resposta é sim. Se eu posso manipular, por exemplo, a concentração de oxigênio, né? Que a célula está exposta. Isso vai afetar, sim, a produção de eros. A minha interpretação foi mais inerente a uma mudança da cadeia intrínseca com o envelhecimento e não fatores externos. Mas o oxigênio poderia fazer isso, tá? Então, existe uma teoria, né, do envelhecimento, né? Há indícios de que ocorre um discreto, porém permanente aumento de lesões no DNA lesões produzidas pelos radicais livres. À medida que a célula envelhece, vai acumulando lesões genômicas não reparadas, aumentando a possibilidade de desenvolvimento de câncer, né? A senescência pode estar relacionada a estes eventos, se considerarmos que um DNA com grande número de lesões desempenha suas funções informativas com menor eficiência. É a degenerescência celular, né? Então, o DNA sendo danificado, acumulando lesões, isso é uma teoria, né? Tá certo, gente? Né? E você tem, então, esse acúmulo de lesões levando ao envelhecimento. A célula já não consegue desenvolver todas as funções de maneira ótima, de maneira prevista, né? Tá certo? E aí, vamos ver aqui. Eu tenho que responder, né? Então, a letra B. Eu estava onde? Aqui? Né? Vamos para cá, no próximo. Então, é a letra B. Aí foi. E aí, vamos ver se vai para o próximo. Né? O potencial destruidor dos radicais livres é aproveitado para a proteção do organismo. Então, agora nós temos um outro olhar, porque a gente estava falando do radical hidroxilas, perigo, né? Mas agora eu estou falando assim, bom. Por quê? Esses radicais livres sendo usados em processos no nosso organismo, né? De proteção, né? Então vamos ver aqui, ó. Antes de digerir a bactéria, as células fagocitárias, os macrófagos, matam as invasoras por meio de grande produção de radicais superóxido. É a estimulação na membrana do macrófago que desencadeia a produção do superóxido. Então, os macrófagos, eles vão usar radicais para atacar as espécies invasoras. Eu havia dito isso antes, né? Os linfócitos, glóbulos brancos, chamados natural killers, reconhecem e ligam-se às células do organismo
que se tornaram tumorais, o que foram infectadas e promovem sua lise por meio da produção de grande quantidade de radicais livres. Né? Então, veja, estão usando novamente para matar, né, células infectadas, matar esses organismos. O besouro bombardeiro produz uma solução concentrada de peróxido de hidrogênio e outra de hidroquinona, armazenadas em vesículas distintas. Quando perturbado, este inseto lança um jato quente de uma quinona tóxica, resultante da oxidação termogênica da hidroquinona pelo peróxido de hidrogênio. Isso está, eu acho que tem no livro do Leninger, né? Esse inseto que quando ele vai ser atacado, ele usa essa reação, né, do peróxido de hidrogênio, né? Você tem a participação do peróxido de hidrogênio na formação desse jato quente. Para quê? Para tentar assustar os predadores. Né? Tá certo? Então você tem diferentes funções. Além disso, tem uma outra informação que eu dei para vocês, né? Os radicais livres podem participar da transdução de sinal. Então, quando em baixas concentrações, eles vão participar da transdução de sinal, a passagem, né, do sinal químico pela célula, mensagem, né, na forma química, e você, então, vai ter uma modificação da célula. Tudo bem? Ok? Então, nós estamos em qual pergunta? Na 8, não foi? Nós paramos, então, a 9. Eu vou continuar na outra quarta-feira, porque eu preciso apresentar o caso para vocês. Tá certo, gente? Então, falta só um finalzinho. Então, na quarta a gente termina. Por quê? Esta folhinha, ela só vai ser entregue na outra, porque quinta é feriado, não é isso? Então, vocês vão ter mais tempo. Vamos com calma, então. Deixamos aí os antioxidantes. E vamos para o caso. Interessante, né? Interessante essa formação dos radicais livres. Então, nós precisamos do oxigênio, mas em alguns aspectos, né, você tem um problema aí. Vamos ver se ele sai aqui. Cadê? Como é que se diz? Eu vou tomar uma água, descansar 2 minutos. Aí a gente continua. A chamada está por aí, não tá, gente? Eu fui muito desatenta. Foi culpa minha mesmo, foi meu. Pra poder fazer o questionário que você passou aqui no ano passado, eu acabei pesquisando na internet. Aí, só que algumas respostas eu pesquisei em artigos científicos. Aí até eu achei o artigo científico de novo, só que eu tenho que procurar. Retira essas referências de lá. Põe do livro, né, da apresentação, PowerPoint, tá? Tá, mas só que sim, eu vou ter que refazer tudo de novo. Eu não sei o quanto você já fez, né? Todo? Tá? Eu esqueci de responder ontem. Tá. Eu assino pra você. Dá aqui. O da Bruna também. A Bruna fala comigo, tá? E aí, vocês responderam as questões da... Pode ir lá. Vai você, olha, vai você. Dona Maria, como vai você? Eu vou mais Vamos começar com o caso? Para dar tempo? Faz fita? Eu nunca vi alguém mandar aula tão longe. Ai, desculpa. Gente, uma aula de manda assim. Professora. Oi. Uma dúvida que eu deixei escapar o elétron ele só vai escapar do complexo 1 e 3? É. Por que não do quadro, que no 4 que produz água?
Seria, né, uma perfeição aí, né? É uma pergunta difícil de responder, porque somos, né, o complexo 4 de alguma forma evoluiu, né, para otimizar a produção de água, né? Não havendo... Essa é a minha interpretação, né? Mas a resposta de fundo, eu não sei, né? Porque mesmo evolutivamente é difícil, né? Como que a gente vai provar porque foi nesses? E é uma pergunta que exige muitos estudos, né? O completo entendimento do complexo e por que não vaza, né? Professora, qual foi a última coisa que a senhora falou mesmo dos radicais livres que não estavam no slide? Eles participam da transdução de sinal, né? Vamos começar? Vamos conhecer o outro caso, né? O outro caso, ele se chama Em Frente às Gorduras, a bioquímica dos lipídios. Ele foi proposto, então eu me baseio em casos, né, de outras universidades, outros professores. Tem casos que são meus, mas esse aqui foi proposto por Nancy Rice, da Universidade do Kentucky. Eu modifico, faço modificações, então é com modificações, tá certo, gente? Mas a ideia é dessa professora aí. Então vamos ver a resposta. O nosso personagem agora se chama eu vou falar Peter, tá? É Pete, mas eu gosto de Peter. Peter estava feliz por... Vamos concentrar aqui então. Peter estava feliz por finalmente estar em casa. Ele tinha saído de casa às 8 horas da manhã. Primeiro para ir às aulas o dia todo e depois direto para o seu emprego na loja Dillard. Conhece? Não. Também não. Agora eram 8 horas da noite, mas é irrelevante. Vamos falar que é Zelos. Não tem Zelo lá no Conjunto Nacional? Tem uma loja que chama Zelo, né? Então vamos falar que ele trabalhava lá na Zelo, né? Ele entrou em seu apartamento e jogou sua mochila no chão. Ufa! Ele estava cansado e com fome, né? Será que a gente vê alguma semelhança com nós mesmos, né? Encontrou alguns Hot Pockets no congelador. Eu botei a foto para vocês verem. Hot Pockets. Eu não sei se o Peter estava comendo esses dois, não. Esse tipo não, porque eu acho que tem uns 50 tipos. Eu peguei um só para mostrar como que ele é, né? Esse aqui é de pepperoni pizza, né? E aí... Ele encontrou alguns Hot Pockets no congelador e jogou 2 no micro-ondas antes de cair no sofá e ligar a televisão. Maravilha, né? Mais um... Aí ele estava vendo a TV e surgiu um comercial. Mais um daqueles comerciais irritantes de empresas farmacêuticas. Este era sobre um medicamento chamado Vytorin TM. Ele estava vendo uma indústria farmacêutica que estava fazendo a propaganda. Como o micro-ondas apitou que o jantar estava pronto, Peter assistiu o comercial e riu de todas as pessoas que se pareciam com o que eles comeram. Né? Então, não tem aquela ideia de falar assim... você é o que você come, né? Então ele pegou e pensou assim: será que eu pareço um Hot Pocket? Ele estava comendo Hot Pockets. Então aqui está uma entrada onde para vocês pesquisarem sobre Vytorin Ads. E ali tem a propaganda, a mesma que o Peter assistiu, tá certo? Né? Então lá vocês vão assistir essa propaganda. Na medida em que Peter devorava seu jantar, ele ficou curioso. Quanto colesterol havia no seu Hot Pocket? Ele pegou a caixa da lata de lixo, leu o rótulo nutricional na parte de trás. Quanto colesterol havia no Hot Pocket? Então, né? Vamos lá procurar aqui o colesterol. 25 miligramas em quantas unidades de Hot Pockets? Uma, só que o Peter tinha comido quantas? 2, né? Então, havia 25 miligramas de colesterol no jantar de Peter. Mas esta quantidade se refere a uma unidade, né?
Então, muito jovem para ter níveis elevados de colesterol. Vamos continuar. Aí o Peter, uau! Depois de ler o pacote, Peter percebeu que apenas um Hot Pocket é considerado uma porção, de modo que ele tinha comido 620 calorias para o jantar, sem mencionar 50 miligramas de colesterol. Embora ele não tivesse ideia se isso era muito ou não, ele percebeu que não poderia ser muito, ou não haveria necessidade de um Pocket Light. Então, quer dizer que no produto, na loja de supermercado, tem Hot Pocket que é light, né? Como o dele não era light, ele pensou, talvez, né, não é tanto assim, né? Ele decidiu pesquisar os níveis de colesterol na internet. Ele não tinha certeza sobre o que é o colesterol. Peter não sabia o que é colesterol, né? Ele também se perguntou, qual deveria ser o nível normal de colesterol de uma pessoa? Será que ele tinha colesterol alto? Não, tem não, argumentou. Como eu poderia? Eu sou novo demais, né? E aqui alguma análise nutricional de algumas refeições, fast food, né? A gente sabe esse termo. E aqui eu até procurei, como o caso é americano, né? A gente não está muito acostumado, né? Mas só que um aqui a gente conhece. Subway, exatamente, né? Então aqui, Wendy's, o Subway, Steak and Shake. Aqui eu peguei a foto deles, né? Esse aqui é o Wendy's, o Subway do Boulevard Shopping, tá certo, gente? Esse daí. Peguei a foto. Aqui, se vocês verem o crédito, Boulevard Brasília, estão vendo? Né? Então, esse aqui de Brasília e aqui esse Steak and Shake, né? E a gente vê, então, vocês vão dar uma olhada com calma, né, de calorias e gramas de gordura aqui, né? 47, 17,5, 124. Então, para ter uma ideia, né, de quanto de gordura que tem aí. Bom, aí o Peter, ele não sabia nada sobre colesterol, gordura, outras gorduras, né? Pesquisou na internet. Depois de uma rápida pesquisa, né, no Google, Peter encontrou a seguinte informação. A American Heart Association, Associação Americana do Coração, né? E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos recomendou que se limite a ingestão de gorduras a não mais do que 30% de suas calorias diárias. Destes, 30%, 10% ou menos das calorias de gordura devem vir de gordura saturada. Então veja que a recomendação é que você controle a ingestão de gordura saturada. Então vocês estão na academia agora. Aí você já sabe a diferença de gordura saturada e gordura insaturada, né? Então nós sabemos isso aí. Aí o Peter ficou assim curioso. Gordura saturada são diferentes de colesterol? O amigo de Peter, após pesquisar na internet, Peter estava com muitas dúvidas e assim lembrou-se de seu amigo Cadu, né? Cadu estava cursando bioquímica na universidade, talvez pudesse esclarecer suas dúvidas, pensou. Então ele resolveu listar suas dúvidas. Ligou para Cadu e marcaram de jantar um dia no Subway, tá certo? Então, na verdade, o Cadu é um personagem imaginário nessa turma, e eu sei, ele me contou que encontrou com o Peter. O Peter tinha uma lista, né, de dúvidas, ele é todo organizado, fez uma lista. A lista de dúvidas de Peter. O que é colesterol? Como é diferente de gordura? Será que é diferente de gordura? O que são gorduras saturadas e insaturadas? E fosfolipídios, o que são? Então veja que eu sei que o Peter encontrou com o Cadu no Subway. E o Cadu, que é aluno dessa turma, já tinha assistido as aulas dos vídeos, já tinha assistido as minhas aulas, já tinha estudado o capítulo, sabia tudo. Explicou tudo para o Peter, tá certo? Então, foi explicando para o Peter o que era isso aí, né? Com a ajuda de Cadu, Peter estava começando a entender um pouco sobre o colesterol e gorduras. Mas ele ainda não entendeu por que eles são pouco saudáveis. E se eles não são saudáveis, por que nós ainda precisamos de colesterol e gordura?
o que vocês diriam a Peter? Essa é uma pergunta das questões, né, que vão estar disponíveis para vocês responderem. O que vocês diriam a Peter? E, além disso, né, existe todo um entendimento sobre lipoproteínas e mais. Então, as lipoproteínas nós começamos a falar na aula passada, aspectos da aula sobre metabolismo de lipoproteínas. Tudo explicadinho para Peter. Né? Então, é aquela aula onde eu expliquei, né, sobre os quilomicrons, sobre VLDL, LDL, receptor de LDL. Então, todo aquele metabolismo das lipoproteínas são explicações que podem ser fornecidas para Peter, só que elas foram fornecidas para vocês, né, na aula passada. Né? Então, Peter descobriu que seu corpo precisa de algum colesterol. Né? O colesterol ele gera outras moléculas importantes. Então, desculpa aqui, além de ser um componente de membranas celulares, colesterol também é usado para fazer hormônios, né? Os hormônios esteróides, a vitamina D, substâncias que ajudam a digerir alimentos. Quais? Vocês lembram? O colesterol é usado para sintetizar sais biliares, lembram disso? Né? Seu fígado produz todo o colesterol que o corpo precisa. E o excesso de colesterol e gordura no nosso corpo é perigoso. Isso normalmente significa que você está acima do peso e pode danificar o seu sistema vascular. Veja que tudo isso é pensamento, entendimento de Peter sobre o assunto. A quantidade de colesterol que uma pessoa produz varia dependendo de sua composição genética. Peter estava começando a compreender o assunto. Baixos níveis de colesterol e LDL no sangue ajudam a mantê-lo saudável, prevenindo ataques cardíacos e derrames. Então o Peter estava começando a entender. Mas o que seria um nível de colesterol sanguíneo normal? Então aqui estão, né, eu trouxe a informação para vocês, eu gostaria que vocês usassem essa informação. Né? Os níveis de colesterol são medidos em miligramas de colesterol por decilitro de sangue. Então vejam bem, colesterol total 200, LDL menor que 100, proteína HDL 40 ou superior e triglicerídeos menos de 150. Né? Então, olha que interessante dessa nota aqui. O National Cholesterol Education Program, né, o programa educacional sobre colesterol, né, programa nacional, recomenda que adultos saudáveis com mais de 20 anos de idade tenham seus níveis de colesterol verificados uma vez a cada 5 anos. Peter se achava muito novo, não é isso, gente? Ele se achava muito novo para ter colesterol alto. Mas ele decide medir. Então ele vai até o centro de saúde do campus e ele decidiu verificar o perfil, né? Quanto que tinha dessas gorduras aí. E ele foi para o centro de saúde do campus após jejum, durante toda a noite, e teve seu sangue retirado, e poucos dias depois o médico chamou e mostrou os resultados. Então observe os resultados dos exames, né? Colesterol total 233,4, HDL 55, LDL 122, triglicerídeos 125. Então vamos ver os valores de referência. Colesterol total 200, quanto está o de Peter? Né? LDL, né? Lipoproteína de baixa densidade menos que 100, quanto que está? 122. HDL, 40 ou superior. HDL, 55. Triglicerídeos, menos de 150. Ele está com 125. O que a gente pode saber sobre Peter? Peter tem níveis de colesterol aceitáveis? Não, ele está um pouco acima, está acima, né? Ali, 33. Peter tem colesterol limítrofe alto e altos níveis de LDL? No entanto, o fato de seu HDL ser elevado é um benefício para ele?
porque o HDL não faz o transporte reverso, né? Peter tem os níveis de colesterol e HDL altos. Sim. No entanto, o fato de que seu LDL é elevado é um benefício para ele? Não. Então a letra B está correta, né? Ele está com o colesterol limítrofe alto e altos níveis de LDL. No entanto, o fato de seu HDL ser elevado é um benefício para ele, né? Então Peter ficou surpreso. Ele era jovem, relativamente ativo. Ele caminhava para a sala de aula todos os dias, né? Estava apenas um pouco acima do peso. Gente, eu falo, a gente chega num nível, né, de ocupação onde caminhar é um privilégio. Ter tempo para caminhar é um privilégio, né? Estava apenas um pouco acima do peso e ele pensava que ele comia muito bem, tá certo? Mas aparentemente o corpo dele não pensava assim, né? O médico sugeriu 3 coisas para ajudar a diminuir o seu colesterol no sangue: reduzir a quantidade de gordura saturada e colesterol em sua dieta, perder algum peso. Perder peso pode ajudar a diminuir LDL e colesterol total, bem como aumentar o seu HDL e reduzir os níveis de triacilglicerídeos. Então já está falando, né, alguns efeitos de perder peso, mas essa questão está lá também, né? Dar uma pensada, por que o médico sugeriu essas coisas, né? E uma atividade física por pelo menos 30 minutos, né? A maioria das atividades de 30 minutos, se não a maioria dos dias, se não todos os dias. Aí vem outra história. Aí isso aqui é o Peter. O Peter, ele falou assim, peraí. Então, se KFC, né, é outro... O que vocês imaginam que é KFC? Kentucky Fried Chicken. Né? Aqui nós já temos umas lojas que vendem frango frito. Nós já temos, tem ali na 400 e... Tem na... Não, 104 tem, não tem? Kentucky Fried Chicken é a loja de... Para todo lado tem, né? Então é o frango, os pedaços, né? Se KFC já prepara o frango em óleo vegetal, qual que é o problema, né? Aí ele fala assim, ok, doutor, nada de hambúrguer, batatas fritas, mas eu não entendo. Estive lendo um monte na internet. Eu sei que o óleo, como óleo de milho, não é saturado, ele é insaturado. Então, por que as coisas cozidas na margarina também são ruins? A margarina não é feita a partir de óleo de milho, né? Ele tem essa dúvida. Aí o doutor fala, sim, você está certo, Peter, disse seu médico. Há um outro tipo de gordura ruim por aí. Ela é chamada de gordura trans. Muitas gorduras trans existem em produtos como a margarina. Aí Peter ficou com mais dúvidas, né? O que são gorduras trans e como são formadas? Por que não são saudáveis, né? Aí o Peter toma uma decisão, né? Uau! Peter nunca soube que a comida poderia ser tão complicada, né? Mas agora tudo fazia sentido. Ele não achava que comia um monte de alimentos ricos em colesterol, mas ele comia um monte de lanches processados e fast food, biscoitos, batatas fritas, alimentos com alto teor de gordura trans, né? Peter decidiu que era hora de realmente começar a prestar mais atenção ao que ele comia, especialmente no que se refere às gorduras e colesterol, e se exercitar. Nunca é cedo para enfrentar as gorduras, né? Então agora tem as questões no site, né? Algumas das questões vocês já viram aqui, né? Vocês vão ter que responder ajudando o Peter a compreender o que ele estava tentando compreender, e outras são além, tá bom?